Graça e paz, igreja. Glória a Deus. A gente ora para as pernas não sair correndo daqui, né? Glória a Deus, né, pastor? Quero agradecer ao nosso pastor, nosso amado pastor, pela oportunidade. Também a nossa amada Grey, né, nossa amada igreja, que tem avançado, tem andado, tem caminhado, e a gente vê a graça dele no nosso meio. Irmãos, quem aí Deus já falou com você? Quem aí que Deus já falou com você, que você fala, olha, posso sair daqui, né? A gente ouve muitas vezes isso nas igrejas, mas não é um jaguão, né? É algo que realmente a gente sentiu ali, Deus falar conosco, a presença de Deus se manifestou, os louvores que foram entoados, as mensagens que foram, né, cantadas. Aliás, que coral que nós estamos aqui na frente, hein, pastor? Pastorzão, nós estamos aqui com um ministério de louvor abençoado. Olha, irmãos, que Deus possa continuar abençoando vocês. Para completar, vou dar só um recadinho aqui. Se colocar um hino do cantor cristão, aí arrebenta. Glória a Deus, né? Os irmãos idosos aqui dizem glória a Deus. Manos, vamos abrir nossas Bíblias, em nome de Jesus, no livro de Josué, no Antigo Testamento. A igreja não para, irmãos. O reino não para. O reino do Senhor Jesus, ele começou e não terá fim. O que nós vamos viver daqui a alguns dias? Alguém sabe me dizer? A eternidade no Senhor. Não tem fim, irmãos. O reino dos céus não tem fim, o reino não para. É por isso que a gente vê aqui, né, coisa linda, a Vitória também aqui abrindo o culto hoje, ela estava nervosa, tremendo. Falei, irmã, vai na fé, que Deus vai te abençoar e vai te usar. Glória a Deus, Deus tira um, coloca outro, e o reino não para, o reino continua e avança. Né? Você leu, vamos ler comigo, em nome de Jesus, lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Para quem não sabe, Josué, esse homem guerreiro, esse personagem, né, com tantos atributos, com um chamado incrível. O nome dele em hebraico é Iohá, né, ou Yehua, né, que a gente aprende a cantar aqui nos louvores, Yeshua. O nome de Josué nada mais é que o nome de Jesus, a tradução dele, que significa o Senhor é a minha salvação. Vamos ler versículo 9 comigo, todos juntos, amém? Não te mandei eu ser forte e o quê? Corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Pai, mais uma vez, Senhor, peço ao Senhor que o Senhor continue revelando a tua palavra a nós. Como foi orado aqui, pedido ao Senhor, ser conosco nessa noite em nome de Jesus. Meus irmãos, esse versículo 9, eu quero começar contando uma experiência que Deus fez comigo essa semana. Na segunda-feira passada, a gente já acorda com um monte de problemas, um monte de contas, um monte de situações, né? Há algumas expressões que dizem que a gente às vezes acorda até com as panelas na cabeça na segunda-feira, 5 horas da manhã, para quem acorda cedo sabe que às vezes ainda é cedo, é pouco tempo para administrar a semana que a gente vai ter, e a segunda-feira é pegada. E aí, eu estou tomando o hábito de fazer uma caminhada cedo, ou fazer um exercício físico, né? A gente precisa de fazer isso. E numa das minhas caminhadas, aí na segunda-feira, eu caminhando e falando, Senhor, precisa acontecer isso, precisa fazer isso, precisa pegar e... A semana é de aniversário da cidade, aniversário da igreja, eu tenho que administrar isso, Senhor, o dinheiro precisa para isso, a conta para aquilo, e a gente vai e foi caminhando. E aí, irmãos, o desespero vai batendo no coração da gente. Porque muitas vezes, no domingo, a gente vinha aqui, servir a Deus, clamar, cantar, é maravilhoso. É o momento que a gente tem para nós, né, nos doarmos ao Senhor. Como foi dito aqui, nós nos derramarmos diante dele. Mas quando vira
a viração do domingo para segunda-feira, para começar a semana, a gente parece que pega todos aqueles problemas de novo, coloca numa pasta debaixo dos braços e vai viver a vida. E eu fui falando, Senhor, mas como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer aquilo? E Deus, eu preciso de uma resposta. Irmãos, eu senti literalmente o Senhor falando dentro da minha alma, eu estou contigo, ser forte e corajoso. Josué 1,9 veio muito forte no meu coração, e eu falei, Senhor, glória a Deus, é o Senhor que está comigo. E as lágrimas veio, irmãos, e ali caminhando e chorando, as pessoas não entendem muitas vezes, e eu deixei Deus falar na minha alma. E aí Deus falou assim, agora você vai pegar, vai chegar na sua casa, vai ler, vai orar, vai se disponibilizar, porque eu vou falar com você, né, pastor? Aí o senhor chama a gente para pregar. Glória a Deus. Irmãos, e esse versículo, se tem uma mensagem, tá? Se eu vou dar um nome para essa mensagem, como afirmação para esse texto, é reafirmando os nossos propósitos. Eu quero dar essa mensagem, esse slogan para esse título hoje, reafirmando os nossos propósitos. Porque foi dessa forma que Deus falou no meu coração. Reafirma o teu propósito, reafirma o teu chamado, reafirma a tua vontade de me servir, reafirma o teu compromisso com a tua família, reafirma a tua vontade de ir para a casa do Senhor, reafirma o desejo de fazer dar certo, reafirma o desejo de servir a Deus com integridade. E quando a gente pega o texto, e a gente vai entender que quando Deus chega para falar com Josué, esse capítulo 1 é a revelação que Deus está se apresentando para Josué pela segunda vez. Não é a primeira vez que Deus está se revelando para Josué. Deus havia já se revelado para ele. A gente volta um pouquinho atrás no título, no texto, nós vamos entender que o primeiro líder de Israel nesse tempo aqui é um homem chamado Moisés. Moisés é um homem que Deus vai chamar, vai capacitar, vai instruir e vai fazer levar uma multidão de pessoas ao ponto de 2 milhões de pessoas servirem a Deus através desse homem, através da fé que esse homem vai plantar no coração das pessoas daquele povo. E Moisés, chegando à sua velhice, 120 anos, Moisés vai completar sua carreira com 120 anos, Moisés já idoso, já vencido os seus dias, Deus precisa continuar a obra. Deus precisa continuar o chamado dele, que começou ali em Moisés. E Deus vai levantar Josué. Pasmem vocês que Josué era um jovem diferenciado. Josué era um homem que queria seguir os passos do Senhor. Josué era um homem que queria viver para Deus. Josué é um dos homens que Deus, quando instrui a Moisés para levantar 12 espias, para conhecer a terra prometida, ele é um dos 12 homens que Deus está levantando para que Moisés não fique sozinho nesse chamado. E Moisés, quando dá a missão para servir a terra prometida, Josué também, junto com Caleb, é um dos jovens que vai servir a Deus com maior vontade de falar, olha, a terra tem problemas, a terra tem dificuldades, a terra tem gigantes, a terra tem um monte de coisa que a gente tem que resolver. Mas ali há uma oportunidade de Deus. E Deus vai honrar esse compromisso de Josué, Deus vai honrar essa fé de Josué, Deus vai honrar esse propósito de Josué, e vai chamar ele para continuar o subestabelecimento do comando de Moisés. E quando Deus chega para Josué, no capítulos anteriores, em Deuteronômio, Deus já chega nele falando da mesma forma como a gente repetiu aqui no versículo 9. Ser forte e ser corajoso. Ser forte e ser corajoso. Deus chega nele, irmãos, num dia muito complicado, num tempo difícil de entender, como Deus chega para a gente e diz, ser forte e corajoso, no meio do luto que Moisés tinha morrido, no meio do luto que a nação de Israel estava vivendo. Vocês entendem que Deus, quando chega para ele, em Josué, Deus não está chamando Josué num dia alegre,
Deus não está chamando Josué num dia feliz. Deus não está chamando Josué num dia de festa. Deus está chamando Josué para a missão, para continuar o chamado, no dia que Moisés morre. No dia que o maior líder, como a Bíblia diz que nunca mais se levantou um homem que tinha comunicação com Deus, de falar face a face. Um homem que servia a Deus com integridade, com interesse, com pureza de coração. Moisés, que era um homem que servia a Deus com a verdade, com os atributos que Deus queria dele. E esse Josué vai chegar o dia dele, de ser chamado no dia do luto do líder dele. A terra está triste. Os israelitas plantearam 30 dias, a Bíblia vai dizer que eles plantearam, eles choraram, jogaram terra na cabeça, ficaram muito tristes, ficaram com as almas amarguradas, e Deus chega nesse dia, no dia do luto, para falar com ele. Já reparou como que Deus fala com a gente muitas vezes? Nos dias mais difíceis da nossa vida, é a hora que a gente ouve o Senhor. Nos dias mais complicados, mais tensos, mais negros, mais enegrecidos, uns dias que a gente não consegue ver a mudança, é a hora que Deus chega e fala: ei, vamos continuar? Vamos mudar? Vamos à frente? Irmãos, quem já passou pela dor do luto, sabe como é triste você ter que levantar, você tem que se erguer, você tem que sair para a vida novamente. Você tem que começar a caminhar, você não pode ficar naquela situação. Quem já passou pela dor da perda, quem já passou pela dor do divórcio, quem já passou pela dor da perda do filho, do pai, do familiar, sabe que a dor, o luto, a psicologia diz que tem um tempo para ser vivida. Mas Deus está chegando em Josué, pastor Gerson, na época, na dor dele, no dia da morte, falando: agora, ser forte e corajoso. Quantas vezes Deus requer de nós, quantas vezes Deus cobra de nós, algo que, irmãos, conosco sozinhos, nós mesmos não vamos poder oferecer ao Senhor. E Deus está dizendo para ele: não te mandei eu, ser forte e corajoso. A primeira coisa que a gente entende é a chamada que Deus traz para nós no dia da tristeza, no dia da luta, no dia da aflição, no dia da angústia. E esse Deus que chama nesse dia, esse Deus que chama no meio da dor, esse Deus que contempla as nossas dificuldades, é o mesmo Deus que está dizendo: não é o fim para você. É o começo, eu estou trabalhando na sua vida para você ficar cada vez mais forte, cada vez mais corajoso, porque a batalha não terminou, a batalha só vai terminar na glória, e você vai ficar firme até aquele dia. A igreja, irmãos, precisa entender que a maior missão dela não é apenas só fazer o ID, mas é contemplar os irmãos para que eles fiquem firmes. E hoje, nesse tempo, não mais do que nunca. Porque nesse tempo a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais tristes, cada vez mais desanimadas, cada vez mais em dúvidas. E a grande missão que Deus chega para mim e para você hoje é: esforça-te e tenha bom ânimo. Seja corajoso, continua a luta, seja fiel ao Senhor. O chamado de Josué lembra, irmãos, para nós, que Deus aparece no meio das dificuldades para chamar aqueles que Ele, irmão, vê um coração puro e sincero, um coração que Ele quer mudar e transformar. Vocês lembram que também no dia da dificuldade de Jacó, lá no vale de Jaboque, como foi o chamado de Jacó? Lá no vale de Jaboque, lutando a noite inteira, a dor, a dificuldade, me dá a minha bênção, né? Deus não chega em Jacó e faz um banquete com ele, conversa com ele, não. Deus chega com ele, luta com ele a noite inteira. E ele diz: vi a Deus face a face, e a minha vida foi o quê? Foi salva. Deus também chama um homem chamado Saul, jovem Saul. Saul, irmãos, quando é chamado por Deus, ele também não está na casa do pai dele. Ele também não está numa situação de conforto. Ele também não está contemplando a vida dele numa boa. Ele também não está vendo a dele feliz.
A vida dele está embaraçosa, está com dificuldade. Ele está indo atrás das jumentas do pai dele que tinha se extraviado. É nesse momento que Deus chega nele e unge a cabeça dele e fala: agora você será o futuro rei dessa nação. Você é o rei dessa nação agora. É no momento que Pedro passou a noite inteira na madrugada pescando. Passou a noite inteira labutando diante ali do Mar da Galileia. E não pega nenhum peixe. E quando Jesus chega para ele, Jesus fala: joga a rede aqui, para esse lado direito. E ali os peixes estavam. Vocês entendem que Deus às vezes deixa nós num conflito, num problema de ideias. Deus, será que o Senhor está comigo? Deus, será que o Senhor está andando comigo? Deus, por que eu estou passando essa situação? Por que a noite inteira passei e não peguei peixe e eu preciso sustentar minha família? Por que eu estou lutando a noite inteira, Deus, com o Senhor? Por que eu estou procurando as jumentas perdidas? Cadê Deus nesse negócio? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a situação e perguntamos: cadê Deus nessa situação aqui? Cadê Deus que agora Moisés é morto? Irmãos, o que Deus pede para nós é que nós somos chamados para mostrar a glória dEle a outras pessoas. Nós somos chamados e somos o porta-voz de dizer: olha, você tem problema, você tem dificuldade, eu também tenho, e Deus tem trabalhado na minha vida, diferente, mudado a minha história, e Deus vai mudar a sua também. É nós que vamos levar a nossa experiência que nós temos com Deus para os demais irmãos, para as demais pessoas. Deus conta conosco mesmo, irmão. Deus não conta com aqueles que estão, muitas vezes, com a vida boa, com a vida sossegada, com a vida sem nenhuma dificuldade. Deus às vezes levanta pessoas humildes, fracas, carentes. Deus quer levantar aqueles que estão dispostos ao chamado dEle. Josué, irmãos, a disposição dele foi lá quando ele foi ver a terra, e ele disse: a terra é boa. O chamado de Josué só se reafirmou quando ele chegou e Deus falou assim: agora você esforça-te e seja corajoso, porque o que você me falou, agora eu vou te usar. Quantos de nós somos dessa forma? Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a nossa história. Deus quer fazer de nós o chamado que Ele tem na nossa vida ser uma verdade, ser uma realidade. E às vezes nós não abrimos o nosso coração, às vezes nós contemplamos as dificuldades, não conseguimos ver Ele. E Ele às vezes está te chamando nos dias mais difíceis da sua vida. Deus vai te chamar na aflição, meu irmão. Deus vai te chamar na dificuldade, minha irmã. É na aflição que Deus vai chamar você. Sabe por quê? Porque quando chegar o tempo da bonança, você está firme nas promessas. Você está firme, porque é o tempo da dificuldade que você passou com Deus. Você ficou firme. Então a bonança agora é uma alegria, é uma contemplação que Deus está fazendo na sua vida. O propósito de Josué era atravessar o rio Jordão, irmãos. Até Josué, o bastão chegou com a multidão, 40 anos andando no meio do deserto. Agora a multidão precisa avançar. Agora a multidão não está mais à frente do Mar Vermelho. Ela está à frente do Rio Jordão. Agora ela precisa também fazer o corte nessas águas. E ela precisa atravessar e conquistar aquelas cidades do Mediterrâneo. A cidade, os israelitas precisavam avançar, irmãos. Os israelitas precisavam avançar. Quantas vezes, irmãos, a nossa família não está avançando porque eu e você não estamos fazendo lição, o nosso dever de casa. Deus quer que você, pai, seja forte e corajoso. Vamos trazer para a nossa realidade. Deus quer que você, mãe, seja forte e corajosa na hora de repreender seu filho, na hora de mostrar para ele o caminho. Deus quer que você seja forte e corajoso e mude de atitude, mude de pensamento, mude de verdades que você leva para a sua vida como verdades que são mentiras muitas vezes. Deus está chamando, irmão, para reafirmar a nossa fé, reafirmar o nosso propósito diante dEle.
O que Deus te chamou? Qual é o teu propósito diante dEle? Qual é o teu propósito diante da igreja? Por que Deus chamou o Pedro Provenzano? Para que o Senhor me levantou nessa terra? Além de servi-lo, além de amá-lo, além de honrá-lo, além de viver a fé, o chamado da salvação, qual é o propósito que Deus te levantou, meu irmão? Você precisa pegar nesse propósito, naquela promessa que veio para você um dia. Sabe aquela promessa que um dia Deus te levantou, que Deus te falou? Você precisa voltar àquele tempo, se agarrar firme, fazer como Caleb. Quando Caleb, irmãos, vai chegar na terra, antes de Moisés morrer, ele chega para Moisés e fala: eu estou com a mesma vontade de entrar nessa terra. Eu estou com o mesmo desejo de viver nessa terra que eu tinha 40 anos. Eu quero atravessar esse Jordão. Muitos irmãos param pelo Jordão da vida. Muitos irmãos param pela margem do rio. Porque o desejo, a vontade, o propósito vai embora. Você consegue me entender nisso? Você consegue entender que o Senhor quer reafirmar o que Ele te prometeu nessa noite? O Senhor quer reafirmar a sua fé. O Senhor quer reafirmar a tua convicção de que Ele é Deus na sua vida. Deus quer confirmar e afirmar na sua vida que Ele ainda tem projetos e planos para você. Você consegue ver Deus falando com você nessa noite, dizendo: não fraqueja, seja forte. Seja corajoso, seja determinado, seja destemido, seja invocado no reino de Deus. Irmãos, muitas pessoas levam o reino de Deus com a mediocridade. Mediocridade no sentido de médio, de raso, de superficial. E Deus quer chamar a nossa vida para completar e fazer a contemplação da história dele na nossa história. A história de Deus tem que misturar na história da gente. A história de Deus tem que bater com a nossa história. E para isso acontecer, nós precisamos deixar Deus mudar dentro de nós. Aquele fraquejar, aquela falta de fé, aquele puxar em dois pensamentos, aquela dúvida, aquilo que nos trava, aquilo que nos impede, aquilo que nos deixa mancos no reino dos céus. Irmãos, o que Deus te chamou para fazer? O que é que Deus te chamou para fazer? Nessa noite eu quero que você entenda isso. Se Deus te chamou, se Deus tem um propósito na sua vida, e eu creio que Deus tem um propósito e um chamado para cada um de nós, por que não fazer? Por que retroceder? Porque, como disse o pastor Gerson, nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam no Senhor. Por que parar no meio do caminho, meu irmão? Por que parar, irmã? Por que parar de crer? Por que parar de ter fé? Por quê? Quantas pessoas às vezes abandonam as suas causas, as suas lutas? Quantas pessoas acham, irmãos, que o momento, o tempo da dificuldade ali, ele põe um fim para ele mesmo, ele escolhe uma data: eu não vou mais ver esse problema, ponto final, vira a página e vai embora, viver do jeito que quer viver. E Deus está falando: aonde é que você está? Ainda há trabalho a ser feito, ainda há coisas a acontecerem, ainda há um despertar da tua parte. É uma troca que Deus faz conosco. Você desperta, você tem coragem, você tem vontade, você é corajoso, e Deus contempla. E Deus abençoa. E Deus nos dá a vitória. Irmãos, a dor, ela treina a gente. A dor treina os nossos passos. Tem gente, irmãos, que tem tanta dor, tem tanta angústia, mas, irmão, quando você olha ela falar, quando você vê ela orar, você vê a convicção de que Deus está na vida dela. Porque o problema não é maior que ela, e não é maior que o Deus dela. O nosso problema, irmãos, não pode ser levado como algo a nos impedir de servir ao Senhor com alegria.
ele pode ser sim uma dificuldade a nós enfrentarmos. Mas esse Deus que também capacita a Josué, que capacitou Josué, capacita a nossa vida para enfrentarmos os desafios sem deixar a dor nos tomar. A dor não pode rasgar a nossa alma. A dor não pode lacerar a nossa vida ao ponto de tirar-nos da promessa do Senhor. A dor tem que ser um treinamento para a gente entender que Ele ainda está no controle das nossas vidas. Essa semana eu tive uma outra experiência muito importante. Eu fui na escola da minha filha em reunião de pais. E é importante nós pais estarmos com os nossos filhos. É importante nós pais estarmos na reunião dos nossos filhos, na reunião escolar. É importante você, pai, acompanhar seu filho, né? Não deixa só para a mãe, não. Eu cheguei na sala, tinha 40 mães e um pai. Aí tinha mais um, 2. É importante os pais acompanhar os filhos também. E aí, de vários fatores que foram falados, de vários temas que foram falados, né, se falou o seguinte: a Isabela está saindo, né, praticamente do fundamental e indo, né, para o ensino, está saindo do ensino pedagógico e indo para o ensino fundamental. E aí as mães começaram a questionar: aqui agora não tem mais abraço, não tem mais aperto, não tem mais carinho, as professoras agora tratam como professora, né? E a Isabela reclama, está acabando aquele negócio, né, de abracinho, enfim. Aí eu falei assim: irmãos, amigos, é o seguinte, lá em casa também a Bela me reclama. Mas eu digo uma coisa para a Bela, eu tenho uma promessa para ela. Bela, é só o começo. Cada vez vai ficar mais difícil. Cada vez vai ficar mais complexa a vida. Cada vez, irmãos, cada vez a vida vai aquecer mais a fornalha. Principalmente para nós crentes no Senhor Jesus. Você acha mesmo que daqui para frente vai ser mamão com açúcar para nós? Cada vez a vida vai nos dar mais desafios, mais problemas, mais celeumas para a gente resolver, irmãos. Cada vez a vida vai ser como eu vi um vídeo essa semana. Uma pessoa está ali com uma pá, tirando neve de uma casa, da porta da casa, e sem querer cai uma avalanche na casa dela. A gente às vezes está resolvendo um problema e está vindo mais 10. Cadê o Josué? Cadê os Josués aqui? Cadê os corajosos, as corajosas? Sabe o que Deus está fazendo com a gente hoje? Animando a gente para a batalha. Deus está animando a nossa alma para a hora que chegar o problema a gente lembrar: eita, eu preciso ser forte e corajoso. Eu preciso entender que a vida vai ficar mais complexa. Mas Ele está no começo da minha história e vai terminar a minha história. Irmãos, se Jesus dividiu a história antes dele, depois dele, imagina na nossa vida. Quem era nós antes dele? E quem somos depois dele? Quem é o Josué que é chamado e depois é um Josué transformado? Sabe por quê? Josué, irmãos, nesse momento do luto, como eu disse aqui os irmãos, Josué é chamado por Deus. E Josué, irmãos, ele não está triste. Josué, ele não está aflito. Josué, a Bíblia vai dizer que ele está cheio do Espírito Santo. Na nossa Bíblia, na nossa tradução, ele vai dizer que ele está cheio da sabedoria, porque tinha havido uma imposição de mãos de Moisés na vida de Josué. Alguém já viu aqui, quando a gente vai nomear um pastor, quando o pastor vai assumir uma igreja, quem já viu? Né? Como é que chama isso, pastor? Nomeação do pastor? É isso, né? Quando o pastor vai assumir a igreja. Imposição do pastor na igreja. O pastor joelha ali, vem os outros pastores, a ordem dos pastores coloca a mão, ora, impõe ali as mãos pedindo que o Espírito Santo tome a vida dele, tome conta da igreja. A partir daquele momento ele é o pastor da igreja. Josué tinha acontecido isso na vida dele. Moisés tinha chamado Josué e colocado as mãos nele, inculcado em Josué. Olha, continua o chamado, continua a obra, continua a avançar o povo. Não deixe os problemas que você vai enfrentar te esmorecer.
E sabe o que Josué enfrenta, irmãos? Com esse time de 2 milhões de pessoas que vão adentrar a terra prometida? Josué enfrenta várias cidades, Josué enfrenta vários desafios, Josué enfrenta as muralhas de Jericó, que é a célere, história de Josué. Qualquer criança conhece a história de Jericó. Josué desafia, irmãos, a física, parando o sol. Josué, irmãos, vai avançar e vai fazer o povo entrar na terra prometida. Josué é o homem que Deus chama para ser corajoso, o homem que Deus chama para ser forte, o homem que Deus chama para não espantar, para não ter medo. Você já pensou? Olha o que Deus está pedindo para nós, irmãos. Não espante, não tenha medo. Como Deus? Olha o mar que eu tenho que passar, olha o rio que eu tenho que viver, olha a cidade de Jericó que eu tenho que avançar agora, que eu tenho que fazer esse povo entrar. Parece que Deus está brincando conosco. Não é verdade? Parece que Deus está brincando com você. Parece que Deus está falando assim, vai, faz. Aí você fala, mas eu não consigo. Mas é eu que vou fazer. É eu que vou fazer. É eu que vou fazer na sua vida. É o pai, irmãos, dando a responsabilidade para o filho e ficando lá de trás assim. Vai, como que você vai andar aí? Vamos ver o que você vai fazer aí. Eita, você deu um passo errado. Não, vem cá, vem cá. É o pai, irmãos, cuidando dos filhos diariamente. É o Josué que vai ter que avançar, irmãos. É o Josué que vai ter que derrubar a muralha. Mas é Deus que vai derrubar a muralha. O Josué tem que ir à frente. Se eu não levantar para vir aqui, irmão, se eu não tivesse levantado, não tivesse dito, sim, pastor, vou estar lá à noite para pregar, para falar com os irmãos, Deus não ia me usar aqui, irmãos. Deus está chamando você e eu, meu irmão. Você consegue achar onde Deus está querendo colocar a gente aqui? Deus está brincando com o nosso ser. Eu preciso fazer na sua vida, mas você precisa levantar. Eu preciso tirar Lázaro, mas você precisa tirar a pedra. Deus quer de nós a nossa atitude, o nosso reafirmar de propósitos diante dele e dos homens. Quando a gente reafirma o nosso propósito diante dele, naturalmente, nós estamos reafirmando diante da sociedade que Deus está no controle da nossa vida. Tem coisas, irmãos, que muitas vezes essas pessoas olham e falam, impossível resolver. Impossível ter solução para isso. Impossível mudar a sua história. Impossível mudar o seu casamento. Impossível você chegar na faculdade. Impossível você fazer essa pós. Impossível. Mas quando olha a nossa fé, quando olha a nossa convicção naquele que nos chamou, a pessoa fala, tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente nessa igreja. Tem algo diferente nessa família. Tem algo diferente nessa história que está sendo construída. É o chamado, é a devolutiva para Deus. E deixa eu falar uma coisa para você. A forma como você vai responder para Deus, a tua atitude como você vai responder para Deus, vai influenciar a tua vida, a tua casa e as tuas gerações. Deus foi com Josué e foi com a família de Josué. Deus levantou a tribo de Josué, irmãos. Sabe por quê? Porque quando nós temos compromisso diante do Senhor, nós podemos, irmãos, e com convicção agora fala para você, mas está com problema na minha casa, está com dificuldade, está tudo quebrado, mas você pode ter certeza que Deus vai trazer a solução, irmão. Deus vai trazer a resposta tão pedida. Porque Deus, irmãos, Ele muda as nossas gerações através das nossas orações. E isso já foi pregado aqui. Irmãos, a nossa atitude tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Caim, quando matou Abel, quando ele era rude, quando ele não tinha um coração voltado para Deus, quando ele não tinha uma oferta agradável diante de Deus, quando ele só tinha sobra, quando ele só tinha problema, quando ele só tinha o restolho para Deus, porque ele tinha problema. Qual que era o problema dele? Abel. Abel era o problema de Caim.
Caim estava com uma vida tranquila e sossegada. O mesmo cuidado que o pai dava para Abel, dava para Caim, mas ele não entendeu isso. O problema dele era Abel. Mesmo assim, irmãos, olha só o que acontece com as nossas atitudes. O que ele fez? Ele matou o irmão. Irmão, a Bíblia vai dizer que as gerações de Caim eram assassinas. Eram pessoas que matavam os outros. É a geração que depois, quando chega Noé, o mundo está uma trevas. Tem um cara lá que se levanta, que mata um porque pegou e bateu, esbarrou nele. E me falha a memória agora, se tiver um bom leitor aí, puder lembrar o nome. Essa é a geração. Essa é a atitude que ele teve diante de Deus. Você entende? Quando Deus chama ele, quando Deus vai conversar com ele, o coração dele está arrepenegado, o coração dele está entenegrecido, o coração dele está indiferente para Deus. O coração dele, irmãos, só há rapina, só há desgosto, só há inveja. A resposta de Deus para ele é o silêncio. Será que nós queremos influenciar a nossa geração? Será que mesmo a gente quer influenciar a nossa família? A começar da nossa casa? Como Pedro fala para aquele centurião, hoje, né, tu e a tua casa será salvo. Será que a gente quer influenciar a nossa igreja, a nossa cidade, a começar de nós? O nosso propósito, a nossa mudança de vida, a nossa história, a nossa base ser reafirmada. Quando começou o culto aqui, e olha que bênção, Vitória, você falou aqui, Deus afirma os nossos pés em oração, e eu prestei atenção nisso. Afirma a nossa base, afirma o nosso cristianismo. Não deixa ser um cristianismo que qualquer coisa entra na nossa cabeça. Qualquer coisa que vem do mundo, entra na nossa alma. Qualquer coisa, qualquer modinha, muda a nossa vida de pensar diante de Deus. Quebra o nosso relacionamento com o Pai, quebra a nossa confiança com o Senhor. Quem sabe você hoje está com a confiança quebrada diante de Deus, e Deus está falando para você hoje aqui, ó, eu vou reafirmar com você. Você reafirma comigo? Você reafirma a sua confiança? Você estabelece o seu coração comigo aqui? Irmãos, a Bíblia diz que um coração puro e quebrantado, irmãos, Deus não desprezará. Deus não desprezará um coração que chega diante dele e diz, Deus, os problemas estão aí, mas todos eles, Deus, acima deles estou forte e corajoso para continuar. Meus irmãos, como eu reajo ao chamado, é como Deus vai mudar a nossa história. Eu quero falar também uma situação para vocês. Eu contei desse camarada Caim, um cara chamado Timóteo, brilhante Timóteo. Ele aprendeu aos pés da avó dele e da mãe dele, que eram crentes. É um cara que cresceu na igreja, serviu a Deus, aprendeu a ser pastor e liderou a igreja de Éfeso. Que homem, que chamado, que serviço que ele teve diante do Senhor. Só que ele pega uma igreja com um monte de problema. Ele pega uma igreja que tem problema de falsos idólatras, falsos profetas, líderes querendo esmagá-lo. Ele pega uma igreja que ele precisa instituir pessoas para o chamado. Ele precisa pregar o evangelho. Ele precisa ser contrário aos pecados daquela igreja. E o chamado de Deus, irmãos, requer mudança de atitude da nossa vida também, não só da forma como a gente crê nele. Até aqui eu falei para você mudar a forma como você crê. Você não pode ficar cochando em dois pensamentos. Você tem que crer no Senhor e convicto. Até o fim. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele diz o quê? Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa de vida, a coroa de glória. Mas até quando, irmãos, a gente tem que ser fiel a Deus? Até a morte.
Irmãos, a gente tem que ser fiel a Deus até a morte. Isso é uma pregação que eu tenho que fazer para mim todos os dias. Chegar no espelho, olhar para ele e falar, até a morte. Tem que ser fiel até a morte. Na minha convicção no Senhor, na minha convicção que Ele está comigo. E quando Ele está comigo e eu vou até a morte, Ele muda, Ele apara os meus caminhos. Ele muda o jeito de eu falar, o jeito de eu conversar, o jeito de eu viver. Sabe por quê? Porque Ele está falando o seguinte, Ele está pedindo para ser forte e corajoso, mas Ele também está dizendo o seguinte, a minha presença estará com você, aonde quer que você for. Josué recebe a intimação e também recebe a promessa, o conforto. Porque Deus nunca, irmãos, dá uma repreensão sem um amor, sem depois trazer um leitinho, sem depois trazer um curativo. Deus nunca abre uma ferida no homem, irmãos, sem depois trazer ali o remédio dele. Você vê isso na Bíblia, quando você vê Deus irado com o povo, porque a idolatria se instala ali no meio deles, e Deus quer matar eles, Deus quer trazer a nação de fora, Deus quer destruir eles, Deus quer acabar com a raça deles. Mas aí lá no final ele fala assim, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter do quê? Dos seus maus caminhos, então eu o quê? Eu virei, olharei para eles, farei chover sobre a terra deles, eu abençoarei eles, eu estarei com eles. O Senhor, irmão, chama, dá a responsabilidade, dá a intimação para nós, ser forte, corajoso, reafirma o teu propósito, e Ele também diz, eu vou andar com você, se você andar comigo nessa missão. Deus vai andar com você. Você não está sozinho. Sabe essa frase bonita que a gente veio no mundo rodar? Você não está sozinho, o Senhor está com você. O Senhor continua a chamar você para reafirmar o teu propósito diante dele hoje. Se o teu propósito hoje é reafirmar a tua família diante dele, reafirma com o Senhor a tua família. Reafirma o teu filho, reafirma a tua filha. Você não está sozinho. Você não está sozinho nessa batalha da sua empresa. Você não está sozinho nessa batalha do seu emprego. Você não está sozinho nessa delegação de problemas que tem enfrentado. Você não está sozinho nessa inquisição que a sua família tem montado. Você não está sozinho. Irmãos, eu lembro de Abraão. Porque Abraão fala assim, Deus, entendi o plano, entendi que o Senhor quer abençoar, quer levantar uma nação diferente, uma nação que vai te servir, uma nação que vai te amar, uma nação que vai ser como as estrelas do céu, a areia do mar, beleza, Deus. Mas se o Senhor não for à nossa frente, eu nem vou dar um passo para frente. Deus, irmãos, quer ir à frente de nós. Deus, irmãos, quer ser o guia nosso. Deus quer sair aí na frente dos seus problemas e romper com você. Deus quer sair, irmãos, rasgando o véu. Deixa o Senhor ser o teu guia nessa noite. Deixa o Senhor entrar no teu problema. Deixa o Senhor mudar a tua convicção de certas coisas que você acha que é uma verdade e muitas vezes é mentira. Sabe por quê? Quem nos guia, irmãos, não são as nossas convicções, mas são as nossas convicções nessa palavra. As nossas convicções que nos guiam têm que estar baseadas, implementadas, implantadas nessa palavra. Quando essa palavra, irmãos, fica abaixo do meu pensamento, do meu eu, do meu pedido, do meu desejo, ela perde o foco, ela perde o propósito. O Senhor tem que ir à sua frente, meu irmão. O Senhor tem que ir à frente da PIB. A gente entende que Deus só guardou a gente quando a gente livrou do problema, né? Quando a gente se livrou do acidente, aí a gente fala, nossa, Deus estava comigo, glória a Deus. Não, meu irmãozão, minha irmãzana, Deus está com você agora. Deus está com você lá, irmão, naquela batalha, naquela luta. Você não está sozinho. E a presença dEle, irmãos, é importante, sabe por quê? Porque elas nos transformam.
A presença de Deus na nossa vida, além de reafirmar o propósito, além de reafirmar a convicção que nós temos nele, a presença dele vai mudando a nossa vida, a nossa alma vai enchendo de alegria. Às vezes a gente olha para o problema e começa a dar risada do problema. Quem já passou por essa experiência? Eu já passei por isso. Teve vez eu chegar e falar assim: Deus, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai lutar, a muralha é grande mesmo, mas eu creio que o Senhor, se o Senhor me mandar dar 7 voltas, e na última volta berrar, gritar, tocar o chofar, que elas vão cair, Deus, eu faço isso, eu sou louco porque eu creio no Senhor, até porque, irmãos, crer no Senhor Jesus e na sua salvação é loucura para os homens. Tem gente que olha para a gente e fala assim: rapaz, esse é doido aí, esse é maluco. Deus, irmãos, às vezes fala com você em coisas tão simples, em palavras tão pequenas, em gestos, em detalhes. Às vezes Deus está mudando a sua vida, Deus está querendo mudar a sua rotina, Deus está querendo mudar a sua história, Deus está querendo mudar esse problema, e você não está percebendo Deus falar com você, e Ele está caminhando com você compassivamente. Deus está afirmando o teu passo para você entender que a muralha não é tão grande assim. Ela vai cair. Sabe, irmãos, se a gente não fosse conhecer a gritaria, né? Algumas igrejas a gente fala que tem gritaria, que Deus não está na gritaria, mas a gente tem que tomar cuidado, porque olha lá, o povo gritou, irmãos, o povo colocou para fora. Você sabe por que o povo gritou, irmãos? Vou contar para vocês. Porque, irmãos, quando eles chegaram diante da muralha, com Josué, irmãos, as muralhas, a da China perdia. A fortaleza que era aquelas muralhas, a fortaleza que era aquela cidade, eles já tinham dominado várias cidades, mas faltava a principal cidade, que era essa cidade de Jericó. Uma muralha, uma fortaleza invencível, essa muralha. Quando eles chegam diante dessa muralha, eles se rasgam diante da muralha, depois de 7 vezes andando, eles começam a gritar: agora vai, Deus! Sabe? Começam a se rasgar. E às vezes, irmãos, é isso que nós precisamos fazer diante do Senhor, nos rasgarmos diante dEle. Dizer: Deus, esse problema não é invencível diante do Senhor. Essa fortaleza, essa indiferença, essa situação, essa rivalidade não é invencível diante do Senhor. Essa angústia, esse paradoxo não é invencível diante do meu Deus. É fé, irmão, estou pregando fé para você. Você crê? Amém? Você crê nisso? Eu estou crendo que Deus está falando aqui para mim hoje: Pedrão, eu vou aumentar a fé de vocês. Porque quando Jesus está falando com Pedro, esse discurso de fé também, Pedro fala: meu Deus do céu, impossível isso daí. Mas aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança. O Senhor, em nome de Jesus, coloca carga de esperança na sua vida hoje. Coloca carga de fé no seu coração hoje. Reafirma os teus passos hoje. Reafirma o teu propósito hoje com Ele. Reafirma hoje, irmãos. Grita diante do Senhor: Deus, olha, por mais que o problema seja assim, Senhor, por mais, ó Deus, que essa situação seja, às vezes, incapaz ao meu alcance, mas o Senhor é comigo. E eu creio que há salvação no Senhor. Eu quero chamar um grupo de louvor aqui em nome de Jesus. Eu quero pedir que para vocês, irmãos, possa abaixar a cabeça de vocês, curvar a cabeça de vocês, a gente orar junto. Para a gente buscar o Senhor, entendendo que Ele vai aumentar a nossa fé. Mas Ele também requer da gente que a gente reafirme o nosso propósito. Reafirmar propósito, irmãos, é fazer categoricamente. Reafirmar é quando você, sabe, convalida aquilo que está sendo feito. É convalidar aquilo que você crê, que você tem feito, e falar: eu creio, Senhor, que eu tenho sim pagado o preço pela minha casa. Eu creio, Senhor, que eu tenho sim, mostrado para a minha família o propósito, o verdadeiro propósito, que eu quero te servir com alegria, com amor,
com verdadeira inteireza. Sabe? É firmar diante do Senhor e você crer isso, mas também você entender que o Senhor está pertinho de você. O Senhor está pertinho de você falando, não é difícil quanto parece. Isso vai passar, isso vai acabar, isso vai ter fim, irmãos. A nossa luta, ela vai encerrar, irmãos. Ela tem prazo de validade. Um dia o Senhor vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio nessa passagem. Lá em Apocalipse, Jesus diz que Ele vai enxugar a lágrima dos nossos olhos. É difícil agora de ver a muralha, é difícil agora de ver o gigante, é difícil agora de ver a dificuldade, né? Você vê as montanhas, as incertezas que nos ronda, as incertezas desse mundo caótico que nos afronta. É difícil, irmãos, entender que a igreja vai avançar num mundo tão desigual, tão problemático, tão afoito de violência, de infamar o outro. Mas a gente precisa entender que a igreja é o lugar, sabe, de reabastecer a força. A igreja é o lugar da gente chegar aqui e falar, Senhor, a minha convicção está firme no Senhor. Eu não vim no domingo aqui mais só para me falar assim, eu não vim aqui só para abraçar o Pedro, abraçar o pastor, não, eu vim para ver vocês, irmãos, mas eu também vim para dizer, Senhor, eu estou aqui mais um dia diante do Senhor. Eu estou com meus joelhos dobrados diante do Senhor, porque eu creio que só o Senhor é Deus para resolver isso na minha vida. A cruz, irmãos, ainda é pesada, a cruz ainda é difícil de levar, mas ela está ainda nos nossos ombros e cabe a nós levarmos diante do Senhor. Irmãos, não esqueça do seu chamado, meu querido. Minha querida, não esqueça daquilo que Deus te chamou, daquilo que Deus colocou no teu coração um dia, da esperança que veio à sua alma. Não esqueça daquela promessa que o Senhor fez. Não esqueça do teu propósito. Não esqueça do teu chamado. E que o Senhor possa contemplar a sua história, que o Senhor possa contemplar os seus dias, que a presença dEle seja real nas nossas vidas. Senhor, nós oramos e clamamos ao Senhor nessa noite. Sabe, Deus, porque nós cremos que o Senhor, ó Deus, é o Deus que muda a nossa vida, é o Deus que muda a nossa história, é o Deus que muda, Deus, a nossa caminhada, é o Deus que faz a gente, Senhor, grande no meio, ó Deus, dessa terra. O Senhor diz que levanta, Deus, do monturo, ó Deus, levanta do necessitado, reis. O Senhor levanta, ó Deus, pessoas, Pai, para serem servos, para serem santos, moderados diante do Senhor. É o Senhor que mudou a nossa vida, é o Senhor que mudou, ó Deus, a nossa intenção. O nosso coração arde pelo Senhor, o nosso coração, como disse aqui, Pai, clama, chama pelo teu fogo. Pai, não deixa a gente esquecer no meio da batalha, que o Senhor, ó Deus, vai acabar com Sanbalate, que o Senhor vai, ó Deus, vencer, Deus, Tobias, que o Senhor vai, Pai, passar por cima, Deus, ó Deus, do gigante. Não deixa a gente esquecer, ó Deus, que o nosso chamado é te servir até a morte, e morte, ó Deus, Deus, que mesmo que seja, Senhor, morte de cruz, mesmo que seja morte, Deus, de tantas coisas desse mundo, mas que nós possamos entender, Pai, que a nossa missão está no Senhor, até o dia que o Senhor voltar, em nome de Jesus. Faz a tua igreja crer, Pai, no chamado dela. Deus, levanta, desperta a tua igreja para o chamado dela. Desperta a tua igreja, Senhor. Desperta essa família chamada Primeira Igreja Batista, em nome de Jesus. Senhor, desperta os jovens. Desperta, Deus, as crianças. Desperta os idosos. Desperta os adultos. Desperta, Senhor. Pai, que haja um arder, ó Deus, no coração dessa igreja, para que ela possa, Senhor, te servir, sendo forte, sendo corajosa, sendo animada no Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos e nós te clamamos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.